Para compreender plenamente a cultura do Renascimento na Itália, de Jacob Burckhardt, é necessário começar pelo mundo intelectual em que essa obra foi concebida. Publicado em 1860, o livro não surgiu apenas como um estudo sobre a Itália dos séculos XIV a XVI. Ele foi, antes de tudo, um produto do intenso debate europeu sobre a origem da modernidade. A Europa do século XIX vivia uma época de profundas transformações. A Revolução Industrial alterava radicalmente a economia e a vida urbana. Os nacionalismos remodelavam o mapa político do continente. A ciência conquistava enorme prestígio e a própria disciplina da história passava por um processo de profissionalização nas universidades, sobretudo nas de língua alemã. Foi nesse ambiente que Burckhardt escreveu sua obra. Até então, a história era frequentemente concebida como uma narrativa essencialmente política. Os grandes acontecimentos, as guerras, as dinastias e os tratados diplomáticos constituíam o núcleo das explicações históricas. A influência de historiadores como Leopold von Ranke consolidava uma metodologia baseada na pesquisa documental rigorosa e na reconstrução dos fatos políticos como realmente aconteceram. Burckhardt admirava profundamente esse rigor metodológico, mas acreditava que ele era insuficiente para compreender uma civilização. Em sua visão, conhecer apenas os acontecimentos políticos equivalia a conhecer apenas a superfície da história. Sua proposta era muito mais ampla. Para entender uma época, era preciso investigar sua cultura em sentido abrangente, suas formas de pensar, seus valores, sua arte, sua literatura, suas festas, sua religião, sua arquitetura, seus costumes, sua visão da natureza, sua educação e até mesmo a maneira como os indivíduos percebiam a si próprios. Hoje isso parece natural, mas, em meados do século XIX, representava uma inovação profunda. Burckhardt ajudou a inaugurar aquilo que posteriormente seria conhecido como história cultural. Sua formação explica em parte essa perspectiva. Nascido em 1818 em Basileia, na Suíça, Burckhardt recebeu sólida educação clássica, estudando filologia, teologia e história. Ainda jovem, entrou em contato com a tradição humanista alemã e com os estudos da antiguidade greco-romana. Também foi profundamente influenciado pelas viagens à Itália, que realizou diversas vezes ao longo da vida. Diferentemente de muitos estudiosos que conheciam a península apenas pelos livros, Burckhardt percorreu cidades como Florença, Veneza, Roma, Milão e Ferrara, observando monumentos, igrejas, palácios e obras de arte diretamente. Essa experiência concreta marcou profundamente sua maneira de escrever história. Outro elemento importante é o contexto filosófico da Alemanha do século XIX. Burckhardt viveu após o auge do idealismo alemão, cujos principais representantes foram Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel e Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Embora conhecesse essa tradição, Burckhardt manteve certa distância de suas grandes filosofias da história. Enquanto Hegel via a história como o desenvolvimento racional do espírito rumo à liberdade, Burckhardt desconfiava de explicações universais e teleológicas. Para ele, nenhuma civilização era apenas uma etapa inevitável de um progresso contínuo. Cada época possuía uma personalidade própria, uma combinação singular de fatores políticos, culturais e espirituais que precisava ser compreendida em seus próprios termos. Essa postura também o diferenciava do crescente positivismo do século XIX. Enquanto muitos intelectuais acreditavam que a história poderia descobrir leis gerais semelhantes às das ciências naturais, Burckhardt insistia na singularidade dos fenômenos históricos. A cultura, em sua visão, não obedecia a fórmulas universais. Era uma criação humana complexa, marcada pela liberdade, pela criatividade e pelas circunstâncias específicas de cada sociedade. Quando escolheu o Renascimento italiano como objeto de estudo, Burckhardt não pretendia apenas contar a história de artistas famosos, como Leonardo da Vinci, Michelangelo ou Rafael. Seu objetivo era muito mais ambicioso: explicar como surgiu uma nova maneira de ser humano. Segundo sua interpretação, durante a Idade Média, o indivíduo estava amplamente integrado em comunidades corporativas, família, cidade, igreja, ordens religiosas e estamentos. No Renascimento italiano, especialmente nas cidades-estado, teria emergido uma consciência individual muito mais forte. O homem passou a perceber-se como personalidade singular, capaz de construir seu próprio destino, desenvolver seus talentos e buscar fama, glória e reconhecimento. Essa tese tornou-se o eixo central da obra. Burckhardt argumenta que a Itália ofereceu condições excepcionais para esse desenvolvimento.
A fragmentação política da península, a intensa competição entre cidades, a riqueza comercial, o florescimento das universidades, o contato permanente com as ruínas da antiguidade clássica e o patrocínio das artes pelos governantes criaram um ambiente extraordinariamente favorável à inovação cultural. Em vez de descrever apenas uma sucessão de governos e batalhas, ele procura mostrar como esses elementos favoreceram o nascimento de uma nova sensibilidade. A escolha da Itália também refletia a visão que muitos intelectuais europeus tinham daquele país no século XIX. Antes mesmo de sua unificação política, a Itália era frequentemente vista como o berço da civilização clássica e da grande arte ocidental. Burckhardt aproveitou essa imagem, mas lhe deu um conteúdo histórico mais profundo, transformando a península no cenário privilegiado da transição entre o mundo medieval e o moderno. O impacto do livro foi enorme, porque ele mudou a maneira de estudar o Renascimento. Antes de Burckhardt, muitos autores enfatizavam apenas a recuperação da cultura greco-romana ou o brilho artístico do período. Depois dele, tornou-se quase impossível estudar o Renascimento sem considerar questões como individualismo, cultura urbana, secularização, vida política, educação humanista e transformação das mentalidades. Ao longo do século XX, diversas de suas conclusões seriam debatidas e parcialmente revistas. Historiadores como Johann Huizinga mostrariam que muitos elementos considerados modernos por Burckhardt já possuíam raízes medievais. Outros, como Eugênio Garim, enfatizariam aspectos intelectuais do humanismo que Burckhardt não explorou plenamente. Mais recentemente, pesquisadores como Peter Burke destacaram que o Renascimento foi um fenômeno muito mais diverso, regional e socialmente complexo do que sugeria a interpretação clássica de Burckhardt. Apesar dessas revisões, a importância de a cultura do Renascimento na Itália permanece extraordinária. Sua maior contribuição não reside apenas em algumas teses específicas, mas na própria forma de fazer história. Burckhardt demonstrou que compreender uma civilização exige olhar simultaneamente para a política, a economia, a arte, a religião, a literatura, os costumes e as ideias. Em outras palavras, mostrou que uma época histórica é uma totalidade cultural e que somente essa abordagem abrangente permite captar a verdadeira fisionomia de uma sociedade. É por isso que sua obra continua sendo um dos textos fundadores da historiografia moderna e um clássico indispensável para quem deseja compreender tanto o Renascimento quanto a própria evolução da escrita da história. A estrutura de A Cultura do Renascimento na Itália, de Jacob Burckhardt, revela muito sobre sua maneira de compreender a história. Ao contrário de muitos livros históricos de seu tempo, Burckhardt não organiza sua obra em ordem cronológica, acompanhando uma sequência de acontecimentos ano após ano. Também não constrói uma narrativa centrada em reis, batalhas ou sucessões dinásticas. Em vez disso, ele adota uma estrutura temática. Seu objetivo não é contar a história do Renascimento italiano, mas revelar sua essência como uma forma de civilização. Cada capítulo examina um aspecto da vida renascentista, e todos juntos procuram compor um retrato completo daquela sociedade. Essa escolha metodológica era extremamente inovadora para o século XIX. Burckhardt parte da ideia de que uma época histórica deve ser entendida como um organismo vivo, no qual política, arte, religião, literatura, costumes e formas de pensar se interligam constantemente. Assim, em vez de perguntar o que aconteceu, ele procura responder a uma questão mais profunda: como viviam, pensavam e percebiam o mundo os homens do Renascimento? O livro está dividido em 6 grandes partes, cada uma dedicada a um aspecto essencial da cultura renascentista. Embora possam ser lidas separadamente, elas formam um conjunto articulado. Há uma progressão lógica que vai das estruturas políticas para a formação da personalidade, depois para a recuperação da antiguidade, a descoberta do mundo, a vida social e, por fim, a religião e a moral. A primeira parte trata do Estado como obra de arte. Logo no início, Burckhardt procura explicar por que a Itália se tornou o cenário privilegiado do Renascimento. Sua resposta não está apenas na riqueza econômica ou na herança romana, mas principalmente na organização política da península. Enquanto boa parte da Europa permanecia estruturada em grandes monarquias feudais, a Itália era um mosaico de cidades-estado, repúblicas mercantis, principados e territórios papais que competiam continuamente entre si.
Essa fragmentação política produziu governantes que precisavam demonstrar constantemente sua capacidade administrativa, militar e diplomática. Muitos deles governavam por meio de uma combinação de habilidade política, propaganda, patrocínio artístico e construção monumental. Burckhardt argumenta que esses estados passaram a ser conscientemente moldados como verdadeiras obras de arte, planejadas por seus governantes para expressar poder, prestígio e grandeza. A política deixa de ser apenas administração e transforma-se também em espetáculo, representação e criação estética. Na segunda parte, intitulada O Desenvolvimento do Indivíduo, Burckhardt apresenta talvez sua tese mais famosa. Segundo ele, durante a Idade Média, o indivíduo permanecia relativamente oculto pelas corporações, pela igreja, pela família e pelos estamentos sociais. O homem medieval definia-se principalmente por sua pertença a uma comunidade. Na Itália renascentista, porém, esse quadro muda profundamente. Surge uma nova consciência individual. Homens e mulheres passam a valorizar seus talentos pessoais, sua inteligência, sua fama e sua capacidade de construir o próprio destino. É nesse contexto que aparecem figuras multifacetadas, capazes de atuar simultaneamente como artistas, engenheiros, cientistas, diplomatas e escritores. Essa é a parte em que Burckhardt apresenta seu conceito do homem universal, representado por personagens como Leonardo da Vinci, cuja curiosidade parecia não reconhecer limites entre as diversas áreas do conhecimento. A terceira parte analisa o renascimento da antiguidade. Aqui Burckhardt procura mostrar que o renascimento não consistiu simplesmente em copiar gregos e romanos. Os humanistas italianos redescobriram manuscritos antigos, estudaram a língua latina com rigor filológico, aprenderam o grego, colecionaram esculturas clássicas e reconstruíram modelos literários da antiguidade. Entretanto, segundo Burckhardt, essa recuperação não era arqueológica, mas criativa. A cultura clássica tornava-se uma fonte viva de inspiração para produzir uma nova civilização. O passado romano oferecia modelos políticos, filosóficos, artísticos e literários capazes de transformar o presente. É nessa seção que aparecem intelectuais como Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio e Lorenzo Valla, cuja atividade intelectual simboliza essa recuperação crítica da tradição clássica. A quarta parte aborda a descoberta do mundo e do homem, um dos capítulos mais fascinantes da obra. Burckhardt argumenta que o Renascimento não descobriu apenas novos continentes ou novas paisagens geográficas. Descobriu também a própria natureza e a interioridade humana. Segundo sua interpretação, cresce o interesse pela observação direta da natureza, pela descrição precisa das paisagens, pela anatomia, pela geografia, pela botânica, pela biologia e pelas viagens. Ao mesmo tempo, intensifica-se a investigação psicológica do ser humano. A pintura procura representar emoções individuais. A literatura passa a explorar conflitos interiores. A biografia torna-se um gênero importante porque a vida particular de uma pessoa passa a ser considerada digna de estudo. Essa dupla descoberta do mundo exterior e do mundo interior constitui, para Burckhardt, uma das características fundamentais da modernidade. A quinta parte examina a sociedade e as festas. À primeira vista, pode parecer um tema secundário, mas Burckhardt lhe atribui enorme importância. Ele acredita que uma civilização se revela tanto em suas cerimônias oficiais quanto em sua vida cotidiana. Aqui encontramos descrições das festas públicas, procissões, carnavais, torneios, banquetes, cerimônias diplomáticas, casamentos aristocráticos e espetáculos urbanos. Burckhardt mostra como essas manifestações serviam para consolidar o poder político e expressar valores sociais. Ao mesmo tempo, analisa a etiqueta, a conversação refinada, a moda, a educação cortesã, a posição da mulher, o ideal do cortesão culto e elegante, a valorização das boas maneiras e da convivência urbana. Esses elementos demonstram que o Renascimento produziu não apenas grandes artistas, mas também novas formas de sociabilidade. Por fim, a sexta parte trata de moralidade e religião. Talvez seja a seção mais complexa do livro, pois Burckhardt procura compreender como uma sociedade profundamente cristã podia, ao mesmo tempo, demonstrar crescente interesse pela cultura pagã da antiguidade. Ele observa que o Renascimento não aboliu o cristianismo, mas modificou profundamente sua relação com a cultura. Muitos intelectuais passaram a estudar autores pagãos sem considerar isso incompatível com sua fé. Além disso, cresce uma religiosidade mais individualizada, menos dependente das instituições e mais voltada para a experiência interior. Paralelamente,
surgem críticas à corrupção e ao luxo de parte do clero. Burckhardt também discute o desenvolvimento da incredulidade, do ceticismo, da superstição, da astrologia e das diversas formas de espiritualidade presentes na Itália renascentista. Embora trate da religião, ele evita interpretar o período apenas como preparação para a reforma protestante. Seu interesse está em compreender a pluralidade religiosa característica daquele ambiente cultural. O aspecto mais notável dessa estrutura é que nenhuma das 6 partes funciona isoladamente. O Estado influencia a formação do indivíduo. O indivíduo impulsiona o humanismo. O humanismo favorece a redescoberta da antiguidade. Essa redescoberta transforma a arte, a ciência e a visão da natureza. Essas mudanças repercutem na vida social e, finalmente, modificam também a experiência religiosa. Forma-se, assim, uma verdadeira arquitetura interpretativa. Burckhardt não pretende explicar apenas um fenômeno específico, mas reconstruir uma civilização inteira por meio das conexões entre suas diferentes dimensões. Essa forma de organização exerceu enorme influência sobre a historiografia posterior. Em vez de apresentar a história como uma sucessão linear de eventos políticos, Burckhardt mostrou que uma época pode ser compreendida como um sistema cultural integrado. Décadas mais tarde, essa perspectiva inspiraria historiadores ligados à escola dos análises, como Marc Bloch e Lucien Febvre, além de estudiosos da história das mentalidades e da história cultural. Por isso, a estrutura de A Cultura do Renascimento na Itália não é apenas uma forma de organizar capítulos. Ela expressa a própria concepção de história de Burckhardt. A ideia de que uma civilização só pode ser verdadeiramente compreendida quando se examinam em conjunto suas instituições políticas, seus ideais intelectuais, suas práticas sociais, suas expressões artísticas, suas crenças religiosas e sua maneira de conceber o ser humano. É essa unidade entre os diversos aspectos da vida que faz da obra um dos maiores clássicos da historiografia ocidental. A terceira grande questão de A Cultura do Renascimento na Itália é também a mais conhecida e, ao mesmo tempo, a mais debatida da obra. Quando Jacob Burckhardt afirma que o Renascimento italiano assistiu ao nascimento do indivíduo moderno, ele não quer dizer que antes do século XIV as pessoas não possuíam personalidade ou consciência de si. Seria absurdo imaginar que um camponês medieval, um cavaleiro ou um monge não tivessem identidade própria. A tese de Burckhardt é mais sutil. Ele sustenta que foi durante o Renascimento que surgiu uma nova maneira de compreender a própria individualidade, marcada pela autonomia, pela autoconsciência e pela valorização das capacidades pessoais. Essa ideia precisa ser compreendida em contraste com a imagem que Burckhardt tinha da Idade Média. Segundo sua interpretação, o homem medieval via a si mesmo principalmente como parte de um conjunto maior. Sua identidade estava ligada à família, ao feudo, à cidade, ao ofício, à corporação, ao reino ou à igreja. A posição social era em grande medida herdada. A religião estruturava toda a experiência da existência, e o indivíduo aparecia envolto pelo que Burckhardt chamou em uma metáfora famosa de um véu. Esse véu representava as estruturas coletivas que mediavam a relação entre a pessoa e o mundo. Na Itália dos séculos XIV e XV, segundo Burckhardt, esse véu começou a se dissipar. As cidades italianas apresentavam características muito particulares. Eram centros comerciais ricos, politicamente independentes e intensamente competitivos. Mercadores, banqueiros, diplomatas, artistas e intelectuais conviviam em ambientes urbanos onde o talento individual podia produzir ascensão social, riqueza e prestígio. Nesse contexto, o indivíduo passou a ser valorizado por aquilo que era capaz de realizar. O nascimento continuava importante, mas deixava de ser o único fator determinante. A inteligência, a habilidade política, a capacidade artística, a eloquência e o conhecimento tornavam-se instrumentos concretos de promoção social. Burckhardt identifica esse processo sobretudo nas grandes cidades italianas, como Florença, Veneza, Milão e Roma. A intensa competição entre essas cidades favorecia uma cultura da excelência. Governantes desejavam arquitetos mais talentosos, artistas mais brilhantes, diplomatas mais sofisticados e administradores mais eficientes. Essa disputa criou um ambiente em que o mérito individual adquiria enorme importância. É nesse cenário que Burckhardt apresenta uma das figuras centrais de sua interpretação, o chamado homem universal.
O Renascimento, em sua visão, produziu indivíduos que recusavam especializações estreitas e procuravam desenvolver múltiplas capacidades. Um homem culto deveria dominar literatura, filosofia, política, matemática, música, desenho, retórica e línguas clássicas. Nenhuma personalidade simboliza melhor esse ideal do que Leonardo da Vinci. Pintor, engenheiro, anatomista, inventor, arquiteto, músico, estudioso da natureza, Leonardo representa para Burckhardt o ser humano que busca explorar todas as possibilidades da inteligência. Sua curiosidade parece não reconhecer fronteiras entre arte e ciência, que é entre técnica e filosofia. Mas Leonardo não é um caso isolado. Burckhardt também encontra esse ideal em figuras como Leon Battista Alberti, que escreveu sobre arquitetura, matemática, pintura, educação, ética e esportes, ou em Michelangelo, simultaneamente escultor, pintor, arquiteto e poeta. Outro aspecto fundamental dessa nova individualidade aparece na valorização da fama. Durante a Idade Média, segundo Burckhardt, a glória pertencia principalmente a Deus. No Renascimento, cresce o desejo de deixar um nome para a posteridade. Artistas começam a assinar suas obras, escritores refletem sobre a própria carreira, governantes encomendam monumentos destinados a perpetuar sua memória. A autobiografia torna um gênero importante. Um exemplo frequentemente citado é Benvenuto Cellini, cuja autobiografia descreve suas aventuras, virtudes, defeitos, rivalidades e ambições com uma franqueza pouco comum em épocas anteriores. O próprio fato de alguém considerar sua vida suficientemente importante para narrá-la já indica uma nova consciência de si. Essa valorização do indivíduo também transforma o retrato artístico. Na pintura medieval, muitas figuras apareciam como representações simbólicas de santos ou personagens bíblicos. Durante o Renascimento, desenvolve-se o retrato individual, interessado nas características específicas de cada pessoa. O rosto deixa de ser apenas um símbolo religioso e passa a expressar personalidade, emoção e identidade. Burckhardt observa ainda mudanças na literatura. Escritores passam a investigar sentimentos, paixões, dúvidas, ambições e conflitos psicológicos com intensidade inédita. O ser humano deixa de ser apenas um exemplo moral e transforma-se em objeto de observação. A interioridade passa a interessar tanto quanto as ações externas. Essa nova visão da pessoa também modifica a educação. O humanismo renascentista procura formar indivíduos completos. Não basta conhecer textos religiosos. É necessário estudar história, filosofia, retórica, poesia, gramática, moral e literatura clássica. A educação torna-se um instrumento de aperfeiçoamento da personalidade. É importante notar que Burckhardt não apresenta essa transformação apenas como um progresso intelectual. Ela possui também consequências políticas e morais. A afirmação da individualidade produz criatividade extraordinária, mas também competição intensa, ambição desmedida e conflitos de poder. Por isso, o Renascimento é igualmente o período de governantes extremamente carismáticos e muitas vezes implacáveis. Príncipes procuram afirmar sua singularidade tanto quanto artistas e escritores. A personalidade torna-se um instrumento de governo. Burckhardt vê nisso uma das razões pelas quais a política italiana foi tão instável e fascinante. Ao mesmo tempo, a própria ciência se beneficia dessa nova atitude. A observação direta da natureza exige confiança na experiência individual. O artista passa a estudar anatomia por si mesmo. O geógrafo descreve aquilo que vê. O historiador compara documentos. Em vários campos, cresce a confiança na capacidade humana de conhecer o mundo por investigação própria. No entanto, essa é precisamente a parte da obra que recebeu as críticas mais intensas da historiografia posterior. A partir do século XX, muitos estudiosos passaram a questionar a ideia de que o indivíduo teria nascido apenas no Renascimento. Historiadores como Johann Huizinga demonstraram que a Idade Média já conhecia autobiografias, introspecção religiosa, grandes personalidades políticas e forte consciência individual. Mais tarde, medievalistas como Jacques Le Goff e Caroline Walker Bynum mostraram que monges, místicos, comerciantes e juristas medievais já desenvolviam formas sofisticadas de reflexão sobre si mesmos. Esses autores não negam que o Renascimento tenha ampliado a valorização do indivíduo. Contestam, porém, a ideia de uma ruptura absoluta entre Idade Média e Renascimento. Em vez de um nascimento repentino da individualidade, preferem falar em um longo processo iniciado ainda nos séculos XII e XIII. Mesmo assim, a formulação de Burckhardt permanece extraordinariamente influente, porque identifica algo que realmente distingue o Renascimento:
a confiança crescente na capacidade criadora do ser humano. O homem renascentista acredita que pode moldar sua própria existência, aperfeiçoar seus talentos, conquistar fama, transformar a sociedade e produzir obras destinadas à eternidade. Essa visão está intimamente ligada ao humanismo. Se a Idade Média enfatizava sobretudo a salvação da alma e a ordem divina, o Renascimento, sem abandonar o cristianismo, passa também a celebrar a dignidade, a inteligência e a criatividade humanas. O indivíduo deixa de ser apenas membro de uma comunidade para tornar-se protagonista de sua própria história. É justamente essa mudança de perspectiva que Burckhardt procura capturar. Mais do que afirmar que o indivíduo foi literalmente inventado no século XIV, ele sustenta que foi então que a cultura europeia começou a colocar a personalidade individual no centro de suas preocupações intelectuais, artísticas e políticas. Essa interpretação, ainda que hoje seja considerada excessivamente enfática em alguns aspectos, continua sendo uma das ideias mais poderosas e duradouras já formuladas sobre o significado histórico do Renascimento. A quarta parte da interpretação de A Cultura do Renascimento na Itália, de Jacob Burckhardt, desloca o olhar do indivíduo para as instituições políticas. Seu objetivo é responder a uma pergunta fundamental: por que justamente a Itália foi o berço do Renascimento? A resposta de Burckhardt não começa pela arte nem pela literatura, mas pela política. Em sua visão, a organização política da península criou um ambiente singular que favoreceu o florescimento da nova cultura renascentista. É nesse contexto que aparece uma das expressões mais célebres da obra, o Estado como obra de arte. Essa fórmula não significa que os governos italianos fossem necessariamente belos ou moralmente superiores. Burckhardt quer dizer que muitos governantes passaram a moldar conscientemente seus estados como artistas moldam uma escultura, planejando, organizando, calculando e criando uma imagem de poder. O Estado deixou de ser visto apenas como uma instituição herdada da tradição feudal e passou a ser tratado como uma construção deliberada, resultado da inteligência, da vontade e da habilidade política. Para compreender essa ideia, é preciso recordar a situação da Itália entre os XIV e XVI. Ao contrário da França, da Inglaterra ou da Espanha, que caminhavam para a consolidação de monarquias nacionais relativamente centralizadas, a Itália permanecia fragmentada. A península era formada por dezenas de entidades políticas independentes, repúblicas mercantis, principados, ducados, territórios controlados pela igreja e pequenos senhorios. Entre essas unidades políticas destacavam-se cidades como Florença, Veneza, Milão, Gênova, Ferrara, Mantova e Roma. Nenhuma possuía força suficiente para dominar toda a península durante muito tempo. O resultado foi uma competição política contínua. Segundo Burckhardt, essa competição produziu uma verdadeira escola de governo. Cada cidade precisava aperfeiçoar sua administração, fortalecer suas finanças, organizar exércitos, desenvolver diplomacia e investir na própria imagem pública. Governar exigia criatividade permanente. É justamente aí que surge o conceito do Estado como obra de arte. O príncipe renascentista não governava apenas por direito hereditário ou legitimidade religiosa. Precisava demonstrar competência. Seu prestígio dependia da capacidade de administrar, negociar alianças, derrotar adversários, financiar obras públicas, proteger artistas e transformar sua cidade numa vitrine de grandeza. Burckhardt dedica atenção especial aos chamados condottieri, comandantes militares que lideravam companhias mercenárias contratadas pelas cidades italianas. Diferentemente dos antigos nobres feudais, muitos desses homens chegaram ao poder graças ao talento militar, à inteligência estratégica e habilidade política. Alguns transformaram-se em fundadores de dinastias. É o caso de Francesco Sforza, que assumiu o controle de Milão após construir sua reputação como comandante militar. Para Burckhardt, figuras como essa representam um novo tipo de liderança, baseada muito mais na capacidade pessoal do que na tradição aristocrática. Outro aspecto importante é o desenvolvimento da diplomacia permanente. Como nenhum Estado italiano conseguia impor sua hegemonia definitiva, as cidades precisavam negociar continuamente. Embaixadores residentes tornaram-se cada vez mais comuns. O conhecimento das intenções dos adversários passou a ser um instrumento essencial de sobrevivência política. Burckhardt vê nesse sistema diplomático um prenúncio da política internacional moderna.
A razão de Estado, os cálculos estratégicos e o equilíbrio de poder começam a substituir antigas justificativas exclusivamente religiosas para a ação política. Nesse ponto da análise, torna-se inevitável mencionar Nicolau Maquiavel. Embora Burckhardt não reduza o Renascimento ao pensamento maquiaveliano, considera Maquiavel um dos intérpretes mais lúcidos da realidade política italiana. Em O Príncipe Maquiavel, descreve a política como uma atividade autônoma, governada por suas próprias regras. O governante deve preocupar-se, antes de tudo, com a preservação do Estado. Virtudes tradicionais podem ser úteis, mas, quando necessário, o príncipe precisa agir com firmeza, prudência e até crueldade. Burckhardt interpreta Maquiavel menos como um defensor da tirania e mais como um observador realista de um ambiente político extremamente competitivo. A fragmentação italiana obrigava seus governantes a desenvolver habilidades excepcionais de adaptação. Mas o Estado renascentista não era apenas administração e guerra, também era espetáculo. Os governantes investiam enormes recursos na construção de palácios, igrejas, praças, fortalezas e monumentos. Patrocinavam pintores, escultores, arquitetos e escritores. Organizar grandes cerimônias públicas fazia parte da própria política. Famílias como os Médici em Florença, os Gonzaga em Mantova, os Este em Ferrara e os Montefeltro em Urbino compreenderam que o prestígio artístico fortalecia o prestígio político. Ao financiar artistas como Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci e Michelangelo, esses governantes não praticavam apenas mecenato por gosto estético. Construíam uma imagem pública de refinamento, riqueza e legitimidade. Para Burckhardt, essa união entre política e cultura constitui uma das marcas mais características do Renascimento italiano. Entretanto, sua interpretação está longe de ser idealizada. Burckhardt descreve um mundo frequentemente marcado por conspirações, assassinatos, guerras, envenenamentos e golpes de Estado. Muitos governantes alcançavam o poder pela força e o mantinham por meio da violência. Essa aparente contradição fascina o historiador. A mesma sociedade que produziu obras como a Mona Lisa também produziu rivalidades políticas implacáveis. A mesma Florença que abrigava humanistas brilhantes conheceu exílios, perseguições e conflitos internos. Segundo Burckhardt, essa tensão entre criatividade e violência faz parte da própria natureza do Renascimento. Outro ponto importante é sua análise das repúblicas italianas. Muitas vezes imagina-se que apenas os principados favoreceram o florescimento artístico, mas Burckhardt dedica atenção significativa a repúblicas como Veneza e Florença. Veneza aparece como exemplo de estabilidade institucional. Governada por uma aristocracia mercantil altamente organizada, desenvolveu um sistema político sofisticado e relativamente duradouro. Já Florença representa quase o oposto. Intensa participação política, frequentes conflitos entre facções, enorme dinamismo econômico e extraordinária efervescência intelectual. Para Burckhardt, essa instabilidade ajudou a estimular a criatividade cultural. Naturalmente, muitos historiadores posteriores questionaram alguns aspectos dessa interpretação. Estudiosos do século XX observaram que Burckhardt tende a enfatizar excessivamente a originalidade italiana. Outros estados europeus também passaram por processos semelhantes de centralização política e desenvolvimento administrativo. Além disso, pesquisas posteriores mostraram que elementos da burocracia estatal e da diplomacia permanente já estavam presentes em diversas regiões medievais. Mesmo assim, sua contribuição permanece decisiva. Burckhardt foi um dos primeiros historiadores a demonstrar que as instituições políticas influenciam profundamente a produção cultural. Em sua interpretação, a arte renascentista não surgiu isoladamente nos ateliês. Ela foi favorecida por um ambiente político específico, no qual governantes competiam não apenas por território, mas também por prestígio intelectual e artístico. Essa análise revela uma das ideias centrais de toda a obra. O Renascimento não pode ser explicado apenas por grandes artistas ou grandes escritores. Ele resulta da interação entre política, economia, cultura, educação, urbanização e competição social. O Estado italiano tornou-se, assim, muito mais do que um cenário para o Renascimento. Tornou-se um de seus principais motores, criando as condições para que florescesse uma civilização que Burckhardt considerava o primeiro grande momento da modernidade europeia. A quinta questão nos conduz ao coração intelectual da interpretação de Jacob Burckhardt.
Se a política criou as condições para o florescimento do Renascimento e a valorização do indivíduo lhe deu um novo protagonista, foi o humanismo e a redescoberta da antiguidade clássica que forneceram o conteúdo intelectual dessa transformação. Para Burckhardt, o Renascimento não foi simplesmente um período de grandes artistas. Foi, antes de tudo, uma profunda mudança na maneira como os europeus pensavam o conhecimento, a educação, a linguagem e o próprio ser humano. Entretanto, Burckhardt faz uma observação importante logo no início de sua análise. Quando fala em renascimento da antiguidade, ele não está sugerindo que o mundo clássico tivesse desaparecido completamente durante a Idade Média para ressurgir de repente no século BC. Essa visão, comum entre alguns autores do século XIX, aparece em sua obra de maneira mais matizada. Ele reconhece que textos clássicos continuaram sendo preservados em mosteiros, bibliotecas e escolas medievais. O que muda, segundo ele, não é a existência desses textos, mas a forma como passam a ser lidos. Durante grande parte da Idade Média, os autores antigos eram frequentemente estudados como auxiliares da educação cristã. O latim era utilizado sobretudo como língua da igreja, da teologia e da administração. No Renascimento italiano, porém, ocorre uma mudança decisiva. Os intelectuais passam a admirar os escritores da antiguidade por eles mesmos. A literatura greco-romana deixa de ser apenas um instrumento e torna-se um ideal de cultura. É nesse contexto que nasce o movimento conhecido como humanismo. Burckhardt entende o humanismo menos como uma escola filosófica e mais como uma nova atitude diante do conhecimento. O centro dessa educação eram as chamadas Studia Humanitatis, gramática, retórica, poesia, história e filosofia moral. O objetivo já não era apenas formar teólogos ou juristas, mas desenvolver indivíduos cultos capazes de escrever elegantemente, argumentar com clareza, interpretar textos antigos e participar da vida pública. Essa educação tinha um ideal profundamente diferente da educação escolástica medieval. A escolástica, representada por figuras como Tomás de Aquino, concentrava-se sobretudo na lógica, na filosofia aristotélica e na harmonização entre razão e teologia. Burckhardt não despreza essa tradição, mas observa que os humanistas deslocam o centro do interesse para o homem, para a linguagem e para a experiência histórica. Essa mudança pode ser percebida já em Francesco Petrarca, considerado por muitos o pai do humanismo. Burckhardt atribui enorme importância a Petrarca, porque vê nele uma nova sensibilidade intelectual. Petrarca percorreu mosteiros e bibliotecas em busca de manuscritos antigos esquecidos. Correspondia-se simbolicamente com autores romanos, especialmente Cícero, como se fossem interlocutores vivos. Esse gesto possui enorme significado para Burckhardt. Pela primeira vez, um intelectual europeu procura estabelecer um diálogo direto com o passado clássico, não apenas para confirmar doutrinas religiosas, mas para aprender uma forma de viver, escrever e pensar. Ao lado de Petrarca aparece Giovanni Boccaccio, cuja produção literária demonstra como a cultura clássica podia inspirar uma visão muito mais ampla da experiência humana. Em vez de limitar-se aos temas religiosos, Boccaccio explora paixões, humor, inteligência, ironia, fortuna e comportamento social. Mas Burckhardt reserva atenção especial ao trabalho filológico dos humanistas. Para ele, um dos aspectos mais revolucionários do Renascimento não foi pintar melhor ou construir edifícios mais elegantes, mas aprender a ler os textos antigos com espírito crítico. Nesse contexto, destaca-se Lorenzo Valla. Utilizando análise linguística, Valla demonstrou que a chamada doação de Constantino, documento utilizado durante séculos para justificar parte da autoridade temporal do papado, era uma falsificação medieval. Burckhardt vê nesse episódio algo muito maior do que uma simples descoberta documental. Ele considera que aí nasce uma atitude crítica diante das fontes históricas. O texto antigo deixa de ser aceito apenas pela autoridade da tradição, passa a ser investigado, comparado e examinado linguisticamente. Esse método teria enorme influência no desenvolvimento posterior da crítica histórica. Outro aspecto fundamental é a recuperação da língua grega. Durante muitos séculos, poucos intelectuais da Europa Ocidental dominavam o grego antigo. A partir do século XIV, especialmente após a chegada de eruditos bizantinos à Itália, intensificada pela queda de Constantinopla em 1453, cresce extraordinariamente o estudo de autores gregos como Platão, Homero Tucídides e Plutarco. Burckhardt interpreta esse processo como um enorme enriquecimento intelectual da Europa.
Particularmente interessante é sua análise da redescoberta de Platão. Embora a filosofia aristotélica continuasse extremamente importante, o neoplatonismo floresceu em ambientes como a chamada Academia Platônica de Florença, associada a Marcílio Ficino. Segundo Burckhardt, essa recuperação de Platão favoreceu uma visão mais otimista da dignidade humana, da beleza e da criatividade. Essa valorização do homem aparece de maneira exemplar em Giovanni Pico della Mirandola. Sua famosa oração sobre a dignidade do homem expressa uma das ideias centrais do humanismo. Deus não teria atribuído ao homem uma posição fixa na criação, mas lhe concedido liberdade para construir sua própria natureza. Embora Burckhardt não faça dessa obra o centro de sua interpretação, ela sintetiza perfeitamente o espírito que ele procura descrever: confiança nas capacidades humanas, valorização da educação e possibilidade permanente de aperfeiçoamento. A educação, aliás, ocupa posição privilegiada em sua análise. Os humanistas acreditavam que a cultura podia transformar as pessoas. Estudar latim elegante, aprender grego, conhecer história romana, dominar retórica e filosofia moral não era apenas adquirir informações, era formar caráter. Essa educação destinava-se principalmente às elites urbanas, diplomatas, administradores, magistrados, comerciantes ricos e membros das cortes principescas. Por isso, Burckhardt entende o humanismo também como um fenômeno social. Ele não permaneceu restrito às universidades. Penetrou nas cortes, nas chancelarias, nas bibliotecas, nas academias e na própria administração pública. Outro ponto importante é a relação entre humanismo e arte. Os artistas começam a estudar anatomia, perspectiva, proporção matemática e escultura antiga. Não pretendem simplesmente copiar modelos clássicos, mas compreender seus princípios. Quando Leonardo da Vinci investiga o corpo humano, ou quando Michelangelo representa figuras inspiradas na escultura greco-romana, Burckhardt vê muito mais do que habilidade técnica. Vê uma nova concepção do homem como centro da criação artística. Ao mesmo tempo, a própria historiografia muda. Autores como Leonardo Bruni procuram escrever histórias baseadas em documentos, inspiradas nos modelos narrativos de Tito Livio e Tucídides. O passado deixa de ser apenas sucessão providencial de acontecimentos e passa a ser objeto de investigação racional. No entanto, Burckhardt insiste que o humanismo não rompe completamente com o cristianismo. Essa é uma interpretação frequentemente mal compreendida. Para ele, os humanistas continuam sendo, em sua maioria, cristãos. O que muda é o horizonte cultural. A Bíblia permanece central, mas passa a coexistir com Virgílio, Cícero, Platão, Homero e tantos outros autores antigos. Forma-se uma cultura muito mais ampla, capaz de integrar tradições clássicas e cristãs. Naturalmente, essa interpretação também recebeu críticas importantes. Historiadores posteriores, como Paul Oscar Christeller, argumentaram que Burckhardt às vezes atribui ao humanismo um alcance excessivamente amplo. Christeller mostrou que muitos humanistas continuavam profundamente ligados ao cristianismo e que sua atividade principal era literária e educacional, não necessariamente filosófica. Já Eugênio Garin enfatizou que o humanismo constituiu uma verdadeira transformação filosófica da visão do homem, aproximando-se mais da interpretação geral proposta por Burckhardt, embora com maior atenção às diferenças internas do movimento. Apesar dessas revisões, permanece válida a percepção central de Burckhardt. O humanismo transformou profundamente a cultura europeia porque alterou a própria finalidade da educação. O conhecimento deixou de servir exclusivamente à formação religiosa e passou também a cultivar a eloquência, a sensibilidade histórica, o julgamento crítico e a criatividade intelectual. Por isso, para Burckhardt, a redescoberta da antiguidade não consistiu em restaurar um mundo morto. Os humanistas não queriam viver como romanos antigos. Queriam aprender com eles a construir uma nova civilização. O Renascimento nasce precisamente dessa síntese, um diálogo criativo entre o legado clássico e a sociedade italiana dos séculos XIV e XVI, diálogo que redefiniu a cultura europeia e lançou muitas das bases intelectuais da modernidade. A sexta questão leva-nos a um dos aspectos mais originais de a cultura do Renascimento na Itália. Depois de analisar a política, o indivíduo e o humanismo, Jacob Burckhardt volta sua atenção para aquilo que, à primeira vista, poderia parecer secundário: a vida cotidiana.
Ele procura compreender como os italianos do Renascimento conviviam, celebravam, vestiam-se, divertiam-se, relacionavam-se nas cortes e nas cidades e construíam sua identidade social. Para Burckhardt, esses elementos não são simples curiosidades. Eles revelam a mentalidade de uma civilização. Sua premissa é bastante moderna. Uma sociedade pode ser conhecida tanto por suas instituições quanto por seus hábitos. A maneira como um povo organiza um banquete, recebe visitantes, participa de festas públicas ou se comporta em uma corte, diz tanto sobre ele quanto suas leis ou suas guerras. Burckhardt observa que a Itália renascentista era profundamente urbana. Ao contrário de muitas regiões da Europa ainda fortemente marcadas pelo mundo rural e feudal, grande parte da vida política e econômica italiana concentrava-se em cidades como Florença, Veneza, Milão, Ferrara e Urbino. Essas cidades eram centros de comércio, administração, diplomacia, arte e educação. Essa intensa concentração urbana favorecia uma convivência permanente entre mercadores, artistas, juristas, humanistas, banqueiros e governantes. Segundo Burckhardt, foi justamente esse ambiente urbano que estimulou o refinamento dos costumes. O homem renascentista precisava saber conversar, negociar, vestir-se adequadamente, dominar várias línguas, citar autores clássicos, participar de cerimônias públicas e movimentar-se com elegância em ambientes sociais complexos. Essa valorização da vida social deu origem ao ideal do homem culto e cortês. Burckhardt não dedica um estudo exclusivo a essa figura, mas ela aparece constantemente em sua interpretação e encontra sua formulação clássica na obra O Cortesão, escrita por Baldassare Castiglione. Castiglione descreve o cortesão ideal como alguém que reúne qualidades aparentemente muito diversas. Deve saber lutar, montar a cavalo, participar da vida militar, mas também dominar música, poesia, filosofia, dança, pintura, retórica e boas maneiras. Mais importante ainda, todas essas habilidades deveriam parecer naturais. Castiglione utiliza o famoso conceito de spresatura, isto é, a arte de executar coisas difíceis com aparência de absoluta facilidade. Burckhardt vê nesse ideal uma característica profundamente renascentista. O refinamento transforma-se numa forma de distinção social. Mas essa vida cortesã não se limitava aos palácios. As cidades italianas eram marcadas por intensa atividade pública. Praças, igrejas e edifícios cívicos tornavam-se espaços de convivência permanente. Burckhardt descreve uma sociedade em que política, comércio, religião e cultura se encontravam diariamente. Nesse ambiente florescem as festas públicas. Para Burckhardt, as festas constituem uma verdadeira linguagem política. Procissões, entradas triunfais de governantes, casamentos dinásticos, torneios, desfiles cívicos, carnavais e celebrações religiosas eram cuidadosamente planejados. Nada era improvisado. Arquitetos construíam cenários temporários. Pintores elaboravam decorações. Poetas escreviam discursos e inscrições. Músicos organizavam apresentações. Escultores produziam monumentos efêmeros. Esses espetáculos possuíam uma dupla função. Por um lado, divertiam a população. Por outro, representavam visualmente o poder dos governantes e a riqueza das cidades. Burckhardt considera essas cerimônias uma extensão da própria política. O príncipe não governava apenas através das leis, mas também através das imagens que produzia de si mesmo. Esse gosto pelo espetáculo também aparece nas celebrações privadas. Os grandes casamentos aristocráticos transformavam-se em acontecimentos públicos. Banquetes reuniam centenas de convidados. Vestimentas luxuosas, tapeçarias, pratarias e joias demonstravam posição social. A aparência adquire importância inédita. Burckhardt observa que o Renascimento desenvolveu enorme interesse pela elegância, pela moda e pelo comportamento refinado. A roupa deixa de cumprir apenas função prática, torna-se uma forma de linguagem social. O mesmo vale para a arquitetura doméstica. Palácios como os construídos pela família Médici não serviam apenas como residência. Eram espaços destinados à recepção de diplomatas, intelectuais e artistas, funcionando como centros permanentes de sociabilidade. Outro aspecto que chama a atenção de Burckhardt é a transformação da conversação. Os círculos humanistas valorizavam enormemente o diálogo inteligente. Conhecer literatura clássica, citar autores antigos e argumentar elegantemente tornava-se parte da vida cotidiana das elites. A conversação passa a ser considerada uma verdadeira arte. Essa valorização do diálogo favorece o surgimento de academias literárias e círculos intelectuais onde filosofia, política, história e poesia eram discutidas regularmente. Burckhardt também dedica espaço ao humor e ao entretenimento.
Ele observa que o Renascimento italiano desenvolveu enorme apreciação pelas narrativas cômicas, pelas sátiras, pelos jogos de espírito e pelas anedotas. Obras como Decameron ilustram essa nova disposição para tratar temas humanos com ironia, inteligência e liberdade. A sociedade renascentista parece, em sua descrição, muito menos austera do que frequentemente se imagina ao pensar na Europa medieval. Outro tema importante é a posição da mulher. Burckhardt percebe diferenças significativas entre diversas cidades italianas. Em algumas cortes, mulheres aristocráticas recebiam sólida educação humanista, participavam de círculos literários e exerciam influência política e cultural. Ele menciona figuras como Isabella d'Este, uma das grandes mecenas do Renascimento, cuja corte em Mantova tornou-se importante centro artístico. No entanto, Burckhardt não idealiza essa situação. Reconhece que a participação feminina permanecia fortemente condicionada pela posição social e pelas estruturas familiares. A maioria das mulheres continuava limitada às funções tradicionais, embora algumas aristocratas alcançassem notável projeção intelectual. A honra constitui outro elemento central da vida social. Burckhardt observa que a reputação individual torna-se um bem precioso. O prestígio pessoal influencia negócios, alianças políticas, casamentos e carreiras. Por isso, insultos públicos frequentemente provocavam duelos ou conflitos prolongados entre famílias. Essa preocupação com a honra relaciona-se diretamente com sua tese sobre o nascimento do indivíduo. Quanto maior a valorização da personalidade, maior também a importância da reputação. Burckhardt também analisa o cosmopolitismo italiano. Mercadores viajavam constantemente entre a Itália, o Mediterrâneo Oriental, a França, a Península Ibérica e o norte da Europa. Diplomatas conviviam com diferentes culturas. Artistas deslocavam-se de corte em corte. Essa intensa circulação favorecia a enorme abertura intelectual. O italiano culto do século XIV podia conhecer autores gregos, negociar com comerciantes flamengos, admirar esculturas romanas e discutir filosofia com estudiosos vindos do Império Bizantino. Tudo isso contribuía para ampliar seus horizontes culturais. No entanto, Burckhardt também observa os contrastes dessa sociedade. Ao lado do refinamento conviviam rivalidades ferozes entre famílias aristocráticas. A mesma cidade que patrocinava grandes artistas podia assistir a conspirações sangrentas. O luxo das cortes coexistia com pobreza urbana. A elegância da conversação não eliminava a violência política. Essa convivência entre sofisticação e brutalidade impressiona profundamente o historiador. Naturalmente, essa interpretação também recebeu revisões posteriores. Historiadores sociais do século XX argumentaram que Burckhardt concentra excessivamente sua atenção nas elites urbanas. Grande parte da população italiana, camponeses, artesãos modestos e trabalhadores urbanos, aparece muito pouco em sua narrativa. Autores influenciados pela história social procuraram ampliar esse quadro, mostrando que o Renascimento foi vivido de maneiras muito diferentes conforme a classe social, a região e o gênero. Mesmo assim, a contribuição de Burckhardt continua sendo extraordinária. Ele foi um dos primeiros historiadores a compreender que festas, cerimônias, moda, etiqueta, conversação e costumes não constituem detalhes superficiais da história. São formas pelas quais uma sociedade expressa seus valores mais profundos. Ao estudar esses elementos, Burckhardt mostrou que o Renascimento italiano não produziu apenas grandes obras de arte, produziu também uma nova maneira de viver em sociedade. A cultura passou a manifestar-se não apenas nos livros e nas pinturas, mas também na linguagem cotidiana, nas relações pessoais, na educação, nas cerimônias públicas e na própria apresentação do indivíduo diante do mundo. É justamente essa integração entre vida intelectual e vida cotidiana que faz de sua interpretação uma das primeiras e mais influentes obras de história cultural da tradição ocidental. A sétima grande questão de a cultura do Renascimento na Itália trata de um tema particularmente delicado: a religião. À primeira vista, pode parecer paradoxal que um período marcado pela redescoberta da antiguidade clássica, pela valorização do indivíduo e pelo florescimento da arte tenha permanecido, ao mesmo tempo, profundamente cristão. É justamente essa tensão que interessa a Jacob Burckhardt. Em vez de apresentar o Renascimento como uma simples ruptura com o cristianismo medieval, ele procura mostrar como a religião foi transformada por uma nova sensibilidade cultural.
Esse é um dos pontos em que Burckhardt demonstra maior sutileza. Muitas interpretações populares descrevem o Renascimento como o momento em que a Europa abandonou a religião e caminhou em direção ao secularismo moderno. Burckhardt não sustenta uma tese tão simples. Em sua visão, os homens do Renascimento continuavam, em sua imensa maioria, sendo cristãos. Frequentavam igrejas, participavam dos sacramentos, financiavam mosteiros, realizavam peregrinações e encomendavam obras de arte religiosas. A religião permanecia presente em praticamente todos os aspectos da vida. O que muda não é a existência da fé, mas a maneira como ela convive com outras dimensões da cultura. Durante a Idade Média, segundo Burckhardt, a religião constituía o horizonte dominante a partir do qual se interpretava praticamente toda a realidade. A filosofia, a política, a arte e a educação estavam profundamente subordinadas à visão cristã do mundo. No Renascimento italiano, esse quadro torna-se mais complexo. A religião continua sendo central, mas passa a coexistir com um interesse crescente pela antiguidade clássica, pela história, pela natureza, pela literatura e pela experiência humana. Essa convivência entre o cristianismo e o legado pagão é um dos fenômenos que mais chamam sua atenção. Os humanistas estudavam com entusiasmo autores como Cícero, Sêneca, Virgílio, Platão e Homero, admiravam sua eloquência, sua filosofia e sua visão da condição humana. Essa admiração não significava necessariamente rejeição ao cristianismo. Muitos acreditavam ser possível harmonizar ambas as tradições. Burckhardt observa que essa síntese produziu uma cultura muito diferente da medieval. O cristianismo continuava presente, mas deixava de monopolizar completamente a vida intelectual. Esse fenômeno pode ser percebido também na arte. As grandes obras de Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci frequentemente representam episódios bíblicos. Entretanto, o tratamento dado às figuras humanas é profundamente influenciado pela escultura clássica. Os corpos tornam-se mais naturais, expressivos e proporcionais. A beleza física deixa de ser vista apenas com desconfiança e passa a ser considerada uma expressão da própria criação divina. Essa valorização do corpo humano é um dos sinais da nova visão antropológica do Renascimento. Ao mesmo tempo, Burckhardt chama a atenção para o desenvolvimento de uma religiosidade mais interior. Sem romper com a igreja, muitos homens e mulheres passam a enfatizar a experiência espiritual pessoal. A oração, a reflexão individual e a leitura tornam-se elementos importantes da vida religiosa. Em certa medida, a mesma valorização do indivíduo que já aparecia na política e na cultura manifesta-se também na relação com Deus. Entretanto, Burckhardt não descreve o período como uma época de harmonia religiosa. Pelo contrário, ele observa um crescimento significativo das críticas dirigidas à própria Igreja. Os papas renascentistas aparecem em sua obra como figuras extremamente complexas. Além de líderes espirituais, eram governantes temporais dos estados pontifícios, diplomatas, mecenas, comandantes militares e administradores. Muitos envolveram-se intensamente nas disputas políticas italianas. Burckhardt não esconde que alguns pontífices levaram vida bastante distante dos ideais evangélicos. Papados como os de Alexandre Vicès, da família Borgia, ou Júlio Serrago, ilustram bem essa ambiguidade. Ao mesmo tempo que patrocinavam artistas extraordinários e transformavam Roma em um dos maiores centros culturais da Europa, participavam de guerras, alianças políticas e disputas territoriais. Segundo Burckhardt, essa situação alimentava crescente descontentamento. Humanistas criticavam a ignorância de parte do clero. Pregadores denunciavam o luxo das cortes eclesiásticas. Intelectuais defendiam uma reforma moral da igreja. Contudo, Burckhardt insiste que essas críticas não constituíam ainda uma ruptura semelhante àquela que ocorreria posteriormente com a Reforma Protestante. Tratava-se, sobretudo, de um movimento interno de renovação e questionamento. Outro aspecto fascinante de sua análise é a coexistência entre racionalidade e superstição. Embora o Renascimento seja frequentemente lembrado como época de desenvolvimento científico, Burckhardt mostra que a astrologia, a magia natural, a alquimia e diversas formas de crença no sobrenatural continuavam extremamente difundidas. Príncipes consultavam astrólogos antes de campanhas militares. Intelectuais estudavam correspondências ocultas entre os astros e a natureza. Profecias circulavam amplamente. Essa convivência entre investigação racional e pensamento mágico não aparece, para Burckhardt, como uma contradição. Ela expressa a enorme diversidade intelectual do período.
O interesse pela antiguidade também favoreceu uma nova apreciação da mitologia clássica. Deuses como Apolo, Vênus, Marte ou Mercúrio voltam a aparecer na pintura, na escultura e na literatura. Mas Burckhardt ressalta que isso não significa um retorno ao paganismo como religião. Os mitos antigos funcionam sobretudo como repertório simbólico, artístico e literário. A cultura clássica torna-se uma linguagem compartilhada pelas elites intelectuais. Nesse ponto, Burckhardt percebe uma ampliação do universo simbólico europeu. Além das narrativas bíblicas, artistas e escritores passam a trabalhar também com episódios da mitologia grega e romana, enriquecendo extraordinariamente as possibilidades da criação artística. Outro fenômeno importante é o fortalecimento da crítica histórica. Os humanistas começam a examinar documentos antigos com rigor filológico. Como vimos na questão anterior, Lorenzo Valla demonstra a falsidade da chamada doação de Constantino. Burckhardt considera esse episódio extremamente significativo. Pela primeira vez, uma tradição secular da Igreja é questionada não por argumentos teológicos, mas por investigação histórica e linguística. Nasce assim uma atitude crítica diante das autoridades tradicionais. No entanto, Burckhardt evita concluir que isso conduz imediatamente ao ceticismo religioso. Muitos humanistas permanecem profundamente cristãos. Alguns procuram justamente purificar a religião por meio do retorno às fontes antigas e da leitura crítica dos textos. É aqui que sua interpretação apresenta uma nuance importante. Para Burckhardt, o Renascimento não destrói a religião medieval. Ele a transforma ao inseri-la num universo cultural muito mais amplo. O cristão renascentista continua acreditando em Deus, mas também admira Platão. Continua frequentando a missa, mas lê Cícero. Encomenda um altar para uma igreja e, ao mesmo tempo, coleciona esculturas romanas. Essa convivência entre diferentes tradições intelectuais caracteriza, segundo ele, a originalidade do período. Naturalmente, essa interpretação foi objeto de muitas discussões posteriores. Historiadores como Eugênio Garim aprofundaram a relação entre humanismo e espiritualidade cristã, mostrando que muitos humanistas jamais se consideraram adversários da religião. Já estudiosos como Charles Trinkaus enfatizaram que o humanismo renascentista desenvolveu uma nova antropologia cristã, mais otimista quanto às capacidades humanas, mas ainda profundamente enraizada na tradição religiosa. Por outro lado, medievalistas lembraram que muitas formas de espiritualidade interior já existiam muito antes do Renascimento, especialmente nos movimentos místicos dos séculos XII ao XIV. Apesar dessas revisões, permanece extremamente influente a percepção central de Burckhardt. O Renascimento não foi uma época de abandono da religião, mas de pluralização da cultura. A fé cristã deixou de ser praticamente o único horizonte intelectual da Europa Ocidental e passou a dialogar intensamente com a filosofia antiga, a literatura clássica, a investigação histórica, a observação da natureza e a valorização do indivíduo. Essa transformação teve consequências duradouras. Ela preparou o terreno para debates que marcariam os séculos seguintes: a reforma, a ciência moderna, a crítica histórica, o desenvolvimento da filologia e uma compreensão mais ampla da cultura humana. É por isso que, para Burckhardt, compreender a religião do Renascimento significa compreender um momento decisivo da civilização europeia. Aquele em que o cristianismo continuou sendo a base espiritual da sociedade, mas deixou de ser o único centro organizador da vida intelectual, abrindo espaço para uma cultura extraordinariamente rica, plural e criativa. A oitava questão amplia ainda mais o horizonte da obra de Jacob Burckhardt. Depois de examinar a política, o indivíduo, o humanismo, a vida social e a religião, ele procura mostrar como essas transformações produziram uma nova maneira de compreender o mundo. É nesse contexto que analisa a arte, a literatura, a ciência, a historiografia e aquilo que chama de a descoberta do mundo e do homem. Para Burckhardt, essas diferentes manifestações não são áreas independentes. Todas expressam uma mesma mudança de mentalidade, o surgimento de uma cultura que passa a olhar para a natureza, para a história e para o próprio ser humano com curiosidade inédita. Essa talvez seja uma das partes mais poéticas de seu livro. Burckhardt parte da ideia de que cada civilização possui uma determinada maneira de perceber a realidade. Na Idade Média, segundo sua interpretação, o mundo era visto predominantemente através de uma lente religiosa.
A natureza aparecia frequentemente como um conjunto de símbolos que remetiam às verdades espirituais. A história era compreendida como manifestação da providência divina. A vida humana era interpretada principalmente em função da salvação eterna. No Renascimento italiano, essa perspectiva não desaparece, mas deixa de ser exclusiva. O homem passa a interessar-se pela realidade concreta em si mesma. As montanhas, os rios, as cidades, os animais, as plantas e o corpo humano tornam-se objetos legítimos de observação. Burckhardt chama esse fenômeno de descoberta do mundo. É importante compreender o significado dessa expressão. Ele não está pensando apenas nas grandes navegações ou na descoberta da América. Refere-se, sobretudo, a uma mudança de atitude intelectual. Os homens do Renascimento começam a olhar para o mundo com atenção renovada. O artista observa a anatomia. O arquiteto mede proporções. O geógrafo descreve paisagens. O naturalista coleciona espécies. O viajante registra costumes de diferentes povos. A experiência direta ganha enorme importância. Esse espírito manifesta-se de maneira extraordinária na pintura. Para Burckhardt, a arte renascentista rompe com muitos esquemas medievais ao procurar representar o espaço, a luz, a perspectiva e o corpo humano de forma cada vez mais fiel à observação. A invenção e o aperfeiçoamento da perspectiva linear transformam profundamente a representação visual. Arquitetos como Filippo Brunelleschi desenvolvem princípios matemáticos que permitem representar o espaço tridimensional sobre uma superfície plana. Pintores como Masaccio utilizam esses recursos para criar cenas dotadas de profundidade e realismo inéditos. Burckhardt interpreta essa inovação não apenas como progresso técnico, mas como expressão de uma nova maneira de ver o mundo. O mesmo ocorre com a anatomia. Leonardo da Vinci realiza dissecações de cadáveres para compreender músculos, ossos e órgãos. Michelangelo estuda cuidadosamente a estrutura corporal para representar figuras dotadas de extraordinária força física. Segundo Burckhardt, essa investigação revela um interesse profundamente novo pelo corpo humano. O homem deixa de ser apenas criatura de Deus e torna-se também objeto legítimo de estudo científico e artístico. Outro aspecto importante é a paisagem. Na pintura medieval, o fundo frequentemente desempenhava função secundária. Durante o Renascimento, a natureza adquire autonomia estética. Montanhas, rios, árvores e cidades passam a ser observados com crescente precisão. Burckhardt interpreta esse fenômeno como sinal da reconciliação entre o homem e o mundo natural. A literatura acompanha essa transformação. Autores já não escrevem apenas tratados religiosos ou crônicas políticas. Exploram sentimentos, paixões, ambições, humor, tragédia e psicologia. A produção de Giovanni Boccaccio representa, para Burckhardt, um excelente exemplo dessa ampliação temática. No Decameron, personagens movem-se por amor, inteligência, desejo, medo, ironia e interesse. O comportamento humano passa a ser observado com notável riqueza psicológica. Essa atenção à individualidade também favorece o desenvolvimento da biografia. Burckhardt considera esse gênero especialmente significativo. Escrever a vida de uma pessoa deixa de significar apenas narrar exemplos de santidade. Passa a significar compreender uma personalidade. Os grandes homens tornam-se objeto de investigação porque suas trajetórias individuais são consideradas historicamente importantes. Essa mudança está diretamente ligada à valorização do indivíduo analisada anteriormente. Também a historiografia sofre profunda transformação. Os cronistas medievais frequentemente interpretavam os acontecimentos dentro de uma narrativa providencial. Os historiadores humanistas procuram inspiração em autores clássicos como Tucídides, Políbio e Tito Livio, buscam maior rigor documental, elegância literária e análise política. Burckhardt considera essa renovação um passo importante para a formação da historiografia moderna. Ao mesmo tempo, cresce o interesse pela geografia. As viagens tornam-se objeto de descrição detalhada. Mercadores, diplomatas e exploradores registram informações sobre cidades, povos, línguas e paisagens. O mundo parece tornar-se maior. Essa curiosidade prepara, em certa medida, o ambiente intelectual que acompanhará as grandes navegações dos séculos X, XV e XVI. Mas talvez a expressão mais marcante dessa transformação seja aquilo que Burckhardt chama de descoberta do homem. Não basta conhecer a natureza, é preciso compreender o próprio ser humano. Essa investigação manifesta-se em diversas áreas. Na pintura, cresce o interesse pelo retrato individual. Na literatura, multiplicam-se descrições psicológicas.
Na filosofia, discutem-se as capacidades da inteligência humana. Na educação, procura-se desenvolver todas as potencialidades do indivíduo. Na política, analisa-se o comportamento dos governantes de maneira cada vez mais realista. Até mesmo a medicina participa desse movimento. O corpo deixa de ser apenas objeto de especulação teórica, passa a ser investigado por observação direta. Nesse contexto, embora Burckhardt não lhe dedique atenção extensa, figuras como Andreas Vesalius simbolizam a crescente valorização da investigação empírica. É importante observar, entretanto, que Burckhardt não afirma que o Renascimento tenha produzido imediatamente a ciência moderna. Essa é uma interpretação posterior frequentemente atribuída, de forma simplificada, à sua obra. Na realidade, ele reconhece que o período ainda convivia intensamente com astrologia, alquimia, magia natural e diversas concepções herdadas da antiguidade. O que muda é a atitude. A observação passa gradualmente a adquirir maior prestígio. A experiência concreta torna-se fonte legítima de conhecimento. Essa mudança favorece desenvolvimentos posteriores que culminarão nos séculos XVI e XVIII em figuras como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Johannes Kepler Burckhardt. Evita, contudo, transformar esses acontecimentos numa narrativa linear de progresso. Seu interesse principal permanece cultural. Ele deseja mostrar que todas essas manifestações, arte, literatura, ciência, geografia, historiografia, refletem uma mesma transformação da sensibilidade europeia. Naturalmente, essa interpretação recebeu importantes revisões. Historiadores da ciência mostraram que muitas investigações empíricas já existiam na Idade Média. Pesquisadores da arte demonstraram que elementos de naturalismo aparecem ainda no século III. Outros lembraram que a curiosidade pela natureza nunca desapareceu completamente durante o período medieval. Mesmo assim, poucos negam que o Renascimento tenha ampliado extraordinariamente essas tendências. Talvez o aspecto mais duradouro da interpretação de Burckhardt seja justamente sua capacidade de integrar campos aparentemente separados. Ele não estuda Leonardo apenas como pintor, não examina Brunelleschi apenas como arquiteto, não analisa Boccaccio apenas como escritor. Todos aparecem como expressões de uma mesma cultura. Essa é uma das grandes forças metodológicas da obra. Ao reunir arte, ciência, literatura, história e política numa única interpretação, Burckhardt demonstra que uma civilização deve ser compreendida como um organismo complexo, em que cada manifestação cultural ilumina as demais. No fundo, sua tese pode ser resumida numa ideia simples, mas extremamente poderosa. O Renascimento não produziu apenas novas obras, produziu um novo olhar. Os europeus passaram a observar a natureza com curiosidade, o passado com espírito crítico, ao ser humano com interesse psicológico e a criação artística como expressão da inteligência individual. Foi essa transformação da maneira de olhar para o mundo, mais do que qualquer invenção isolada ou acontecimento político específico, que levou Burckhardt a considerar o Renascimento italiano um dos momentos decisivos da formação da civilização moderna. A nona questão nos leva ao debate historiográfico que acompanha a cultura do Renascimento na Itália desde sua publicação em 1860. Poucas obras exerceram influência tão profunda e, ao mesmo tempo, foram tão intensamente criticadas. O curioso é que muitas dessas críticas não diminuíram a importância do livro. Ao contrário, contribuíram para consolidá-lo como um clássico. Isso acontece porque Burckhardt formulou interpretações tão abrangentes que praticamente todos os estudiosos posteriores do Renascimento precisaram dialogar com elas, concordando ou discordando. A principal tese de Burckhardt, a de que o Renascimento representa o nascimento do homem moderno, tornou-se imediatamente objeto de discussão. Em sua narrativa, a Itália dos séculos XV e XVI aparece como o momento em que surgem a individualidade consciente, a valorização da cultura clássica, uma nova política, uma nova arte, uma nova visão da natureza e uma nova forma de compreender o ser humano. Em outras palavras, Burckhardt apresenta o Renascimento como uma grande ruptura entre a Idade Média e a modernidade. Foi justamente essa ideia de ruptura que recebeu as críticas mais importantes. No século XX, muitos historiadores passaram a questionar a imagem de uma Idade Média relativamente uniforme, dominada exclusivamente pela religião e pela vida coletiva,
seguida de um renascimento que quase de repente teria descoberto o indivíduo e inaugurado a modernidade. Entre os primeiros grandes críticos está Johann Huizinga, autor de O Outono da Idade Média. Publicado em 1919, esse livro apresenta uma interpretação quase oposta à de Burckhardt. Enquanto Burckhardt vê o Renascimento como o início de um novo mundo, Huizinga argumenta que muitos elementos normalmente considerados renascentistas já estavam presentes na Baixa Idade Média. A sofisticação das cortes, a riqueza artística, o refinamento da etiqueta, a introspecção religiosa e até certo individualismo aparecem, segundo ele, ainda nos séculos XIV e XV, em regiões como os Países Baixos e a França. Para Huizinga, o Renascimento não representa uma ruptura absoluta, mas uma continuação e transformação de processos medievais. Essa crítica teve enorme impacto porque obrigou os historiadores a olhar novamente para a própria Idade Média. Nas décadas seguintes, medievalistas aprofundaram ainda mais a revisão. Jacques Le Goff mostrou que muitas características atribuídas por Burckhardt ao Renascimento possuem raízes medievais: o crescimento das cidades, o desenvolvimento das universidades, a expansão do comércio, a formação de burocracias estatais, a recuperação gradual de textos clássicos. Tudo isso começa muito antes do século XV. Segundo Le Goff, a própria noção de indivíduo já vinha sendo construída ao longo dos séculos II e III. Da mesma forma, Caroline Walker Bynum demonstrou que a espiritualidade medieval possuía forte dimensão pessoal. Monges, místicos e religiosas desenvolviam formas sofisticadas de introspecção e consciência individual muito antes do Renascimento italiano. Esses estudos enfraqueceram bastante a ideia de que o indivíduo teria simplesmente nascido no século XV. Hoje, muitos historiadores preferem falar num longo processo de transformação que atravessa tanto a Idade Média quanto o Renascimento. Outra crítica importante dirige-se ao próprio conceito de renascimento. Burckhardt trata o período como um fenômeno relativamente homogêneo. Pesquisas posteriores mostraram uma realidade muito mais diversa. O Renascimento de Florença não era idêntico ao de Veneza. O de Roma diferia do de Nápoles. As regiões rurais experimentavam mudanças muito diferentes das grandes cidades. Além disso, aquilo que ocorreu à Itália não se reproduziu exatamente da mesma maneira no restante da Europa. Hoje fala-se frequentemente em renascimentos, no plural. Cada região apropriou-se da herança clássica segundo circunstâncias próprias. Também se critica a excessiva centralidade das elites na narrativa de Burckhardt. Ao ler sua obra, encontramos príncipes, diplomatas, humanistas, banqueiros, artistas, intelectuais e membros das grandes famílias urbanas. Muito menos espaço é dedicado aos camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos e mulheres das camadas populares. Essa limitação tornou-se evidente com o desenvolvimento da história social ao longo do século XX. Historiadores influenciados pela escola dos análises procuraram reconstruir também a experiência das maiorias da população, mostrando que o Renascimento foi vivido de maneiras extremamente diferentes conforme a posição social. Outro ponto frequentemente debatido é sua interpretação do humanismo. Burckhardt apresenta o humanismo como uma força profundamente renovadora. Estudiosos posteriores, especialmente Paul Oscar Christeller, defenderam uma visão mais específica. Segundo Christeller, os humanistas eram, antes de tudo, professores, filólogos e especialistas em literatura clássica. Sua atividade concentrava-se principalmente nas studia humanitatis, gramática, retórica, poesia, história e filosofia moral, e não numa filosofia completamente nova da existência. Essa interpretação tornou o humanismo um fenômeno mais delimitado do que sugeria Burckhardt. Ao mesmo tempo, Eugênio Garim procurou recuperar parte da amplitude da visão burckhartiana, enfatizando que o humanismo realmente transformou a maneira como o homem compreendia a si mesmo. Há ainda críticas relativas à política. Burckhardt descreve os estados italianos como laboratórios da política moderna. Pesquisas posteriores mostraram que burocracias eficientes, sistemas diplomáticos e técnicas administrativas também se desenvolveram em diversos reinos medievais fora da Itália. Assim, a singularidade italiana continua importante, mas talvez menos absoluta do que Burckhardt imaginava. Sua interpretação da religião também foi revisada. Ele enfatiza a convivência entre cristianismo e cultura clássica, bem como o crescimento da secularização. Hoje, muitos historiadores preferem falar em transformação da religiosidade e não em secularização propriamente dita.
O Renascimento permanece profundamente cristão. Mesmo artistas e humanistas mais fascinados pela antiguidade normalmente continuavam inseridos no universo religioso de seu tempo. Há ainda uma crítica metodológica importante. Burckhardt frequentemente constrói grandes sínteses culturais. Ele procura identificar o espírito de uma época. Essa forma de escrever história era comum no século XIX, mas tornou-se menos frequente na historiografia contemporânea. Hoje, muitos pesquisadores preferem análises mais localizadas, evitando atribuir características uniformes a períodos inteiros. Entretanto, justamente aí reside uma das maiores qualidades da obra. Burckhardt não pretendia escrever microhistória. Seu objetivo era compreender uma civilização. Mesmo quando algumas de suas generalizações se revelam excessivas, elas continuam extraordinariamente estimulantes. Talvez a crítica mais profunda diga respeito ao conceito de modernidade. Burckhardt sugere que o Renascimento inaugura o mundo moderno. Hoje, essa ideia é vista com muito mais cautela. A modernidade costuma ser compreendida como resultado de processos muito mais longos, que incluem o crescimento urbano medieval, o desenvolvimento comercial dos séculos II e III, o humanismo renascentista, a Reforma Protestante, a Revolução Científica, o Iluminismo e as revoluções políticas e industriais dos séculos XVIII e XIX. Nesse sentido, poucos historiadores atuais aceitariam que exista um único momento fundador da modernidade. Apesar de todas essas críticas, algo impressionante permanece. Quase nenhuma delas elimina a importância de Burckhardt. Ao contrário, muitas consistem em refinamentos de problemas que ele próprio formulou. Ele foi quem colocou perguntas que ainda orientam a pesquisa. Quando surge a consciência individual? Qual a relação entre arte e política? Como a cultura transforma uma sociedade? Qual o papel da antiguidade na formação da Europa moderna? Como religião e humanismo convivem? Por que a Itália desempenhou um papel tão importante nesse processo? São perguntas que continuam mobilizando a historiografia. Talvez seja esse o verdadeiro sinal de um clássico. Um livro clássico não é aquele que permanece correto em todos os detalhes. É aquele que continua produzindo debates muito tempo depois de ter sido escrito. A cultura do Renascimento na Itália faz exatamente isso. Mesmo quando suas respostas são modificadas pela pesquisa histórica posterior, suas perguntas permanecem vivas. É por isso que Burckhardt continua ocupando um lugar singular na historiografia. Ele não apenas escreveu um dos maiores livros sobre o Renascimento, ajudou a criar uma nova forma de fazer história, na qual política, arte, literatura, religião, sociedade e cultura deixam de ser compartimentos separados e passam a ser compreendidos como partes inseparáveis de uma mesma civilização. Essa visão integrada continua sendo uma das maiores heranças intelectuais de sua obra. A décima e última questão nos permite avaliar o verdadeiro alcance de a cultura do Renascimento na Itália. Mais do que perguntar o que Jacob Burckhardt escreveu sobre o Renascimento, é preciso perguntar o que sua obra fez com a própria historiografia. Poucos livros modificaram de maneira tão profunda a forma de estudar o passado. Quando foi publicado em 1860, ele não apenas ofereceu uma nova interpretação da Itália renascentista, inaugurou um modo diferente de compreender as civilizações. Seu legado ultrapassou em muito o estudo do Renascimento e alcançou praticamente todos os campos da história cultural. Para entender essa influência, é útil recordar como a história era praticada na maior parte das universidades europeias na metade do século XIX. Predominava uma história política, diplomática e institucional. Os grandes protagonistas eram os estados, os monarcas, as guerras, os tratados e as mudanças dinásticas. A preocupação central era reconstruir os acontecimentos com rigor documental. Burckhardt não rejeitou esse método. Pelo contrário, valorizava profundamente a crítica das fontes e a erudição histórica. O que fez foi ampliar radicalmente o objeto da história. Em sua visão, compreender uma época exigia estudar também sua arte, sua literatura, sua arquitetura, sua religião, seus costumes, suas formas de sociabilidade, sua educação e até sua sensibilidade estética. Hoje, essa perspectiva parece quase evidente. Mas em 1860 ela era revolucionária. Pode-se dizer que Burckhardt foi um dos primeiros grandes historiadores a tratar uma civilização como um sistema cultural integrado. Em vez de perguntar apenas quem governava ou quem venceu determinada guerra,
Ele perguntava como as pessoas viviam, o que admiravam, como educavam seus filhos, quais livros liam, como representavam o corpo humano, como organizavam suas festas e como concebiam a relação entre o homem e Deus. Essa ampliação do olhar histórico teve consequências profundas. No início do século XX, por exemplo, Johann Huizinga escreveu O Outono da Idade Média. Embora criticasse vários aspectos da interpretação de Burckhardt, Huizinga adotou justamente o método de investigar uma civilização por meio de sua cultura, de seus símbolos, de sua literatura e de suas formas de sensibilidade. Em certo sentido, sua obra pode ser lida como um diálogo permanente com Burckhardt. Outro desdobramento importante ocorreu na França. Durante o século XX, surgiu a Escola dos Análises, fundada por historiadores como Marc Bloch e Lucien Febvre. Os análises revolucionaram a historiografia ao defender que a história deveria estudar não apenas acontecimentos políticos, mas também economia, sociedade, geografia, mentalidades, religião, alimentação, clima e cultura. Embora esses autores raramente reproduzissem literalmente as interpretações de Burckhardt, muitos reconheciam nele um precursor. A própria ideia de reconstruir uma civilização em sua totalidade aproxima profundamente Burckhardt daquilo que décadas depois seria desenvolvido pelos análises. Mais tarde, essa influência alcançou também a chamada história das mentalidades. Historiadores como Jacques Le Goff e Georges Duby procuraram compreender como diferentes sociedades percebiam o tempo, o espaço, o corpo, a morte, a religião e o trabalho. Essa preocupação em investigar formas de pensar aproxima-se diretamente do projeto iniciado por Burckhardt. Outro campo profundamente influenciado foi a história da arte. Antes dele, muitas obras artísticas eram estudadas principalmente por critérios estéticos. Burckhardt passou a interpretá-las como documentos históricos. Uma pintura de Leonardo da Vinci ou de Sandro Botticelli deixava de ser apenas uma realização artística excepcional. Passava a revelar uma determinada visão do homem, da natureza e da sociedade. Essa maneira de relacionar arte e contexto histórico influenciou profundamente gerações posteriores de historiadores da arte. O humanismo renascentista também continuou sendo objeto permanente de pesquisa. Autores como Paul Oscar Christeller, Eugênio Garin e Charles Trinkaus dialogaram constantemente com Burckhardt. Mesmo quando discordavam de suas conclusões, aceitavam que ele havia formulado os problemas fundamentais da pesquisa. Outro legado importante diz respeito ao próprio conceito de cultura. No século XIX, cultura ainda era frequentemente entendida como sinônimo de literatura erudita ou belas. Burckhardt emprega um conceito muito mais amplo. Para ele, cultura inclui política, religião, arquitetura, educação, festas, etiqueta, linguagem, costumes e formas de sociabilidade. Essa compreensão influenciaria posteriormente áreas como a antropologia cultural e a história cultural contemporânea. É interessante observar que seu impacto não ficou restrito aos historiadores. Filósofos, sociólogos, historiadores da arte e estudiosos da literatura recorreram frequentemente às suas interpretações. A própria ideia de que a modernidade nasce de uma transformação cultural e não apenas econômica ou política exerceu enorme influência sobre diversas disciplinas das ciências humanas. Naturalmente, sua obra também passou por sucessivas revisões. No decorrer do século XX, a pesquisa documental tornou-se muito mais abundante. Conhecemos hoje muito mais sobre as populações rurais, sobre as mulheres, sobre as classes populares, sobre a economia italiana e sobre a vida cotidiana do que Burckhardt poderia conhecer. A arqueologia, a paleografia, a história econômica e a história social ampliaram enormemente nosso conhecimento do período. Isso fez com que várias de suas interpretações fossem modificadas. Hoje, poucos historiadores aceitariam, por exemplo, a ideia de que a individualidade simplesmente nasceu durante o Renascimento. Também é mais comum falar em continuidades entre Idade Média e Renascimento do que em ruptura absoluta. Entretanto, essas correções não diminuíram sua importância. Na verdade, mostram precisamente a força de sua obra. Ela continua sendo o ponto de partida de quase todas as grandes discussões sobre o Renascimento. Outro aspecto notável é o estilo literário. Burckhardt escreve como um grande ensaísta. Seu texto combina erudição, reflexão filosófica e sensibilidade artística. Ele não se limita a acumular informações. Procura reconstruir o espiritual dual de uma época. Essa qualidade literária explica por que sua obra continua sendo lida não apenas por especialistas, mas também por leitores interessados na história da cultura.
Seu método também deixou uma importante lição. Burckhardt mostra que uma civilização não pode ser compreendida isolando seus diferentes aspectos. Não existe uma história da política completamente separada da arte, nem uma história da religião independente da literatura, nem uma história da economia desligada da vida social. Todos esses elementos interagem continuamente. Essa visão integrada permanece extremamente atual. Nas últimas décadas, a historiografia voltou a valorizar abordagens interdisciplinares. Historiadores dialogam com arqueólogos, antropólogos, sociólogos, economistas, linguistas e historiadores da arte. Em muitos aspectos, Burckhardt antecipou essa maneira de pensar. Talvez seu maior legado esteja justamente aí. Ele ensinou que uma civilização deve ser estudada como uma totalidade. Quando observamos o Renascimento apenas por suas pinturas, compreendemos apenas uma parte dele. Quando reduzimos as transformações políticas, perdemos sua riqueza intelectual. Quando olhamos somente para a religião ou para a economia, deixamos escapar as conexões entre os diferentes aspectos da experiência humana. Burckhardt mostrou que a história é, antes de tudo, uma investigação sobre a vida humana em toda a sua complexidade. Por isso, mais de um século e meio após sua publicação, a cultura do Renascimento na Itália permanece como uma das grandes obras fundadoras da historiografia moderna. Algumas de suas interpretações específicas foram revistas, outras corrigidas e muitas refinadas, mas sua contribuição essencial continua viva. A ideia de que compreender uma época significa compreender sua cultura em sentido amplo, suas instituições, suas crenças, suas obras de arte, sua educação, seus costumes, suas formas de poder e sua visão do homem. É essa concepção abrangente da história que faz de Burckhardt um dos maiores historiadores do século XIX. Seu livro não apenas mudou a maneira como entendemos o Renascimento, mudou a maneira como aprendemos a estudar qualquer civilização histórica.